Bem-vindo ao Palavra Viva. Você que certamente é cristão ou frequenta alguma igreja, já deve ter ouvido falar ou já deve ter percebido a necessidade de ter uma vida de oração. E eu quero tratar com você sobre isso. O poder através da oração. Quais as atitudes para que nós tenhamos uma oração eficaz? O grande desafio da vida, talvez o grande desafio do próprio cristão, não é saber orar, mas é simplesmente orar. Porque o nosso problema não é cognitivo, não é um problema de conhecimento, do formato da oração, mas da prática de oração. E eu quero pensar contigo no texto básico de Mateus capítulo 6, a partir do versículo Mateus 6, de 6 a 7, quando Jesus instrui os seus discípulos a orar. Assim diz a Bíblia, né? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, ele te recompensará. O seu Shed, comentando sobre esse texto, ele afirma que nesses versos nós encontramos a disposição amorosa de Deus em nos ouvir em oração e nos incentiva a ter uma vida, uma prática de vida de oração, né, a partir da oração primária ensinada por Jesus. No contexto também nós temos a questão relacional. As pessoas, na época de Jesus, entendiam que orar era estar em praça pública. Fazia-se necessário aparecer para que as pessoas entendessem, ouvissem aquele fariseu orando. Sim, Jesus estava de fato combatendo esta prática no seu momento histórico. Mas o que podemos aprender sobre uma oração poderosa? O que é uma oração eficaz? E, de fato, qual é ou como alcançar poder através da oração? Primeiro, através da oração, nós atraímos a presença de Deus. A manifestação de Deus, ela se revela neste relacionamento quando você ora. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Veja que aqui nós encontramos a oração pessoal. O comentarista chamado Tasker, ele diz a oração pessoal em contraste com a prática religiosa pública. Veja, Jesus não está convidando para você orar na igreja. Jesus está convidando para você orar em casa. Esse é o grande desafio. E a palavra grega aqui empregada é da ideia de sala. E você já deve ter ouvido aquela frase: leva-me à sala do trono. Sala do trono, a palavra sala, nada mais é do que tesouro, o lugar onde se guarda o tesouro. O comentário bíblico, né, também de Mark Arthur, ele diz que, ou Marcato para alguns, ele afirma que, na realidade, Jesus está nos convidando para o lugar mais caro da nossa vida, o nosso quarto, aonde de fato você guarda os mais profundos tesouros, os mais profundos segredos. E é lá nesse lugar secreto, na sua casa, no seu quarto, no seu ambiente mais íntimo, que ele quer de fato ter um relacionamento de amor contigo, um relacionamento eterno a partir da oração. Sim, a oração eficaz nos dá a condição de trazer Deus até nós. Através da oração, Abraão tornou-se íntimo de Deus, né? E o Senhor sempre vinha ao encontro e falava com ele. Está em Gênesis 12, 7 e 8. O Senhor também apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Através também da oração, Abraão tornou-se amigo de Deus. Gênesis 18, de 1 a 8, você deve ter ouvido falar nessa frase. Jacó também, numa noite de oração fervorosa, teve ali um momento intenso e atraiu a presença de Deus, o famoso a briga entre Jacó e o anjo. E através da oração, Moisés falava face a face com Deus. Então, quer ter poder na vida de oração? Não é oração feita na igreja,
Oração, seu relacionamento profundo, lá no seu lugar mais profundo, mais secreto e diário, a oração em casa. Segundo, através da oração nós recebemos proteção e livramento. Mateus 6,13. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Veja, aqui a palavra traduz por tentação é perasmo, que também pode significar provações externas. E alguns comentaristas destacam como sendo o sentido original desse texto. O cristão deve orar para que as provações da vida não se tornem ocasião para a tentação. O Senhor Deus é o nosso protetor, diz o Salmo 121, versículo 5. O Senhor é o seu protetor, como sombra que protege, ele está à sua direita. Através da oração do rei Ezequias e do profeta Isaías, toda a nação recebeu um livramento da parte do Senhor, e o exército da Assíria foi exterminado pelo anjo do Senhor. Está em 2 Reis, capítulo 19, versículo 14 e 21, 32 e 35. Abraão também orou a Deus e curou Abimeleque, sua mulher, suas servas, de maneira que elas pudessem ter filhos. Olha que coisa magnífica e majestosa. Então, quando você ora, intercedendo por alguém, Deus protege e guarda, abençoa e salva a sua casa e a sua vida. Sim, de fato, a oração tem o poder de trazer a presença de Deus lá no nosso quarto, lá no lugar mais profundo, mais secreto, mas também através da oração recebemos proteção. Esdra jejuou e orou pedindo proteção a Deus para uma viagem que ele faria para a Babilônia, né? Para Jerusalém, né? Da Babilônia para Jerusalém. E o Senhor os protegeu e o levou com segurança. Esdra capítulo 8, versículo 21 e 23. Muito incrível nesse texto, porque Esdra diz assim, eu não vou pedir mais guarda para o rei, porque ele já nos deu segurança. E ele já foi benevolente para conosco. Já nos deu material para reparar a casa de Deus. Agora eu vou pedir proteção? Não, vamos nós orarmos e vamos pedir a Deus livramento e proteção. E por último, aqueles que se propõem a uma vida de oração precisa ser sincero em suas petições. E aqui tem algo interessante. O poder da oração aqui significa que ele quebra as hipocrisias da vida. Quando orares, não sejais como os hipócritas. Está no versículo 5 do capítulo 6 de Mateus. Quando orares, não sejais como os hipócritas, pois comprazem orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. É verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Eu tenho um amigo, um pastor, e ele sempre diz nos seus principais sermões na sua igreja que a vida cristã ela não acontece no domingo, mas na segunda-feira. O grande desafio da vida acontece na segunda-feira. Poderemos mudar esse tópico aqui, né, para vencendo a hipocrisia. Assim, Jesus menciona tanto sobre a hipocrisia quanto sobre a sinceridade. Você deve lembrar no momento em que os discípulos estavam orando, tá, com Jesus no monte, e quando eles desceram, eles foram convidados, né, ou seja, estavam no monte e foram convidados para expulsar um demônio. E aí o homem procura, Jesus diz, infelizmente, pedi aos seus discípulos que orasse pela minha filha, mas não teve sucesso. E aí é o grande problema. Às vezes nós queremos manter a oração de aparência. A oração precisa vencer as aparências. A gente precisa ser sinceros, coração reto, profundo na presença de Deus. O comentário bíblico de Tácito, ele também afirma, a ênfase dessa passagem é os lugares notórios. Ou seja, veja que nesse sentido, a atitude dos fariseus ficavam nas esquinas. Facilmente pode fazer parte da nossa religiosidade. Às vezes nós somos bons cristãos, como estamos na igreja, na comunidade de Cristo, mas na nossa vida de oração é muito pequena, muito fragilizada na vida diária. Então, o desafio da vida, se você quer ter poder na sua vida de oração, primeiro, é orar diariamente no seu quarto. Segundo, é ter a convicção
de que a oração protege e livra você de todo mal. E terceiro, vencer toda aparência, toda hipocrisia, mas uma vida de sinceridade na presença de Deus. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de paz.